Hoje estamos, portanto, com a segunda parte da aula de psicanálise e a ética, bastante importante. Vamos tocar em frente agora já apreciando os slides. Estão vendo bem o slide, hein? Sim. Legal. Então, aí já está esta questão colocada aí. Aquele negócio, né? Quem você é quando ninguém está olhando? É aquela besteirinha que se faz, ninguém está vendo mesmo. É isso aí. Então, isso Já parei também. de fazer isso há muito tempo na minha vida, viu? Porque tem sempre alguém vendo. É, é. É quando a pessoa ela pode, quando não tem ninguém olhando, ninguém está vendo, ela pode revelar um pouco mais das pulsões dela, né? Sim. Dos temperamentos e da personalidade. É bem isso aí. Nós falamos do Rui Barbosa ontem, o Álvaro fez a gentileza de me mandar uma imagem, e que está aqui, Rui Barbosa, nós estamos falando aí de 100 anos atrás, né? De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar esses poderosos nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. E a história se repete. Por isso que não acaba nunca isso, não é? Continuamos na mesma. É o quadro que nós estamos vivendo hoje. Bastaria que uma pessoa, durante uma semana, lesse de manhã 4 jornais diferentes, ouvisse 3 noticiários de rádios diferentes, à tarde frequentasse 2 escolas diferentes, onde os mesmos cursos estariam sendo ministrados, e à noite visse os noticiários de 4 canais diferentes de televisão, para que, comparando todas as informações recebidas, descobrisse que elas não batem umas com as outras, que há vários mundos e várias sociedades diferentes, dependendo da fonte de informação. Nós vamos ficar assim com essa cara de Chaves aí, não? Os nossos sentimentos, nossas condutas, nossas ações e nossos comportamentos são modelados pelas condições em que nós vivemos. A família, classe e grupo social, escola, religião, trabalho, circunstâncias políticas e assim por diante. A tudo isto eu chamo de âncoras. Somos formados pelos costumes da nossa sociedade, que nos educa para respeitarmos e reproduzirmos os valores propostos por ela como bons e, portanto, como obrigações e deveres. Então, desde que nós nascemos, nós somos treinados para isso, somos educados para isso. Obrigações e deveres, começam muito cedo. Mas há uma confusão, porque a questão disciplinar, a ética, a integridade, os valores que estão carregando, sem considerar pelo menos o instinto daquela pessoa, a personalidade e também o seu temperamento. Mas como faz parte de uma sociedade, tem que seguir a norma. As tradições da família, que são transferidas de pai para filho, de filho para neto. Aí está o que é educação. A gente olha nesse desenho animado aí,
para onde é cadeiras de rodas, ocupando espaço de três garagens. E a gente fala, que barbaridade. Aí, essas pessoas criticam a política, criticam os políticos, e, no entanto, aonde nós vamos está cheio disso. Em qualquer lugar do Brasil. Esta falta de ética e respeito com espaço reservado. Aqui virou moda, o pessoal para onde não pode e liga o pisca-alerta, está tudo resolvido. Aí quando passa lá um policial do trânsito e chama o guincho, guincha o carro dele, ele fica criticando o policial, fica xingando o governo, xingando a prefeitura. Então, ele já é um contraventor. Porque a contravenção aqui no Brasil é algo cultural, né? Muitos anos atrás, quando o maior turismo do Brasil estava no Rio de Janeiro, os bandidos, para assaltar os estrangeiros, dentro de tubos de rede de esgoto, eles tinham aula de inglês para saber o que era para falar. Hand up, I shoot you, stand up, sit down, give me the money. Ah, isso eles sabiam. Cultura. Cultura forte lá do Rio de Janeiro e a cultura de levantar vantagem em tudo no Brasil. Mas nós não deliberamos sobre as estações do ano, movimento dos astros, não deliberamos sobre as formas dos minerais ou dos vegetais. Não deliberamos nem decidimos sobre aquilo que é regido pela natureza, forças da natureza, isto é, pela necessidade. Mas deliberamos e decidimos sobre tudo aquilo que, para ser e acontecer, depender de nossa vontade e nossa ação. Então, o ser humano ele tem um poder muito grande, porque ele pode decidir o que ele vai fazer, ele é racional. A conduta ética é aquela na qual o agente sabe o que está e o que não está em seu poder realizar. Referindo-se, portanto, ao que é possível e desejável para um ser humano. Aí sim, uma conduta ética, respeitando o outro, respeitando o ambiente que se encontra, respeitando a sociedade, respeitando o local onde ela está, respeitando no trânsito. Saber o que está em nosso poder significa, principalmente, não se deixar arrastar pelas circunstâncias. Vamos entender que muita coisa que acontece são circunstâncias do momento. Nem pelos instintos, nem por uma vontade alheia que nos influencia, mas afirmar nossa independência e nossa capacidade de autodeterminação. Essa vontade alheia que quer moldar as pessoas, é frequente tratar e consultar adultos que estão com dificuldades em resolver a sua vida, porque eram obrigadas a seguir aquilo que o pai mandava fazer. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Um pai que tinha uma filha que chegava da escola e apresentava para ele o boletim, ela não era uma má aluna. Ela tinha, quando tinha nota 8, ao invés dele ajudá-la, ele dizia assim,
você é fraca. Aí ela ficava apavorada depois para trazer um boletim, porque ela estudava, ela era dedicada nos estudos, e chegar em casa e mostrar para o pai. Então, hoje o que acontece com ela? Ela é formada, é advogada, está formada em Direito, e ela quer prestar concurso, mas não consegue passar. Porque vem lá do inconsciente dessa época o medo que ela tem do pai vir criticá-la e dizer novamente que ela é fraca, por isso que ela não passa. Então ela tem medo da prova. Nós temos que entender tudo isso para a gente poder trabalhar o lado ético da questão, para que a pessoa possa buscar a liberdade dela ser, com ética, liberta das suas âncoras. Então, saber o que está em nosso poder significa, principalmente, não se deixar arrastar pelas circunstâncias, nem pelos instintos, nem por uma vontade alheia, o caso que eu acabei de contar, mas afirmar nossa independência, cortar essas correntes e nossa capacidade de autodeterminação, que ela é bloqueada, a falta de ética e de educação dos educadores. Outro aspecto importante no cristianismo, diferentemente de outras religiões da antiguidade, as religiões eram nacionais e políticas. O cristianismo nasce como uma religião de indivíduos que não se define por seu pertencimento a uma nação ou a um Estado, mas por sua fé no mesmo único Deus. Portanto, uma religião num superego imenso. Nas demais religiões antigas, a divindade se relacionava com a comunidade social e politicamente organizada. O Deus cristão relacionava-se diretamente com os indivíduos que nele creem, em qualquer lugar do mundo. Isso significa, antes de mais nada, que a vida ética do cristão não será definida por sua relação com a sociedade, mas sim por sua relação espiritual interior com Deus. Que coisa, né? E não com a sociedade. Então, qual que é o auxílio divino sem o qual a vida ética seria impossível? A lei divina revelada, que devemos obedecer obrigatoriamente e sem exceção, o cristianismo, portanto, passa a considerar que o ser humano é, em si mesmo e por si mesmo, incapaz de realizar o bem e as virtudes, porque ele tem que seguir os comandos divinos. Tal concepção leva a introduzir uma nova ideia de moral, a ideia do dever. Então, aquela obrigação que fica no ser humano com essas religiões, você tem o dever de ser assim, você tem o dever com Deus. E aí vem o medo de não conseguir atingir e que Deus vai castigar. Na razão, desejo e vontade, nós encontramos a tradição filosófica que examinamos, que constitui o relacionamento ético, pois atribui à razão humana o lugar central na vida ética. Duas correntes principais formam a tradição racionalista. Aquela que identifica a razão com a inteligência, ou intelecto, que é a corrente intelectualista.
aquela que considera que, na moral, a razão se identifica com a vontade, corrente voluntarista. Para a concepção intelectualista, a vida ética ou vida virtuosa depende do conhecimento, pois é somente por ignorância que fazemos o mal e nos deixamos arrastar por impulsos e paixões contrários à virtude e ao bem. Uma questão de princípios. O ser humano, sendo essencialmente racional, deve fazer com que sua razão ou inteligência, o intelecto, conheça os fins morais, os meios morais e a diferença entre o bem e o mal, de modo a conduzir a vontade no momento da deliberação e da decisão. Se isto vai prejudicar alguém, para que eu vou fazer? Isto vai beneficiar alguém? Então eu posso fazer. Mas vai beneficiar só a mim e prejudicar a outro? Aí que a gente vê que a vida ética depende do desenvolvimento da inteligência ou razão, sem a qual a vontade não poderá atuar. E com tanta influência que nós temos aí na mídia, nos jornais, nesta figura aí representando uma apresentação de TV, informações distorcidas, informações sem fundamento, informações tendenciosas, altera, portanto, a questão ética. Então, nossos valores são agredidos e, com isso, encontramos uma dificuldade de que, com os nossos pacientes que estão em conflito, de resolver as suas questões pessoais, porque estão amarrados a âncoras. Então, para a concepção voluntarista, a vida ética ou moral depende essencialmente da nossa vontade, porque dela depende o nosso agir e porque ela pode querer ou não querer o que a inteligência lhe ordena. Aí está um pedacinho daquela cena do Matrix para ele escolher a pílula vermelha ou a pílula verde. Na pílula vermelha, ele vai encontrar dificuldades para ele se desenvolver. E na pílula verde, é para ficar como está. Ou seja, trabalhar, condicionar a vontade do indivíduo. Se a vontade for boa, nós seremos virtuosos. Mas se a vontade for má, seremos viciosos. A vontade boa orienta a nossa inteligência no momento da escolha de uma ação, enquanto a vontade má desvia nossa razão da boa escolha no momento de deliberar e de agir. A boa vontade transforma pedra em pena. A má vontade transforma pena em pedra. Pena leve de galinha, pena de pássaro. Porque com boa vontade fica fácil remover pedras e transformar o lugar num lugar agradável. Com má vontade, tudo é difícil. A vida ética, então, depende da qualidade de nossa vontade e da disciplina para forçá-la rumo ao bem. O dever educa a vontade
para que se torne reto e boa. Então, dever. Aí você tem que agir desta forma. É o que prega, portanto, a religião. É o dever. Como é que você vai agir? Como é que você vai andar? Não é do seu estilo. É como está sendo comandado. Submissão. E as pessoas estão em busca da verdade, né? Qual é a verdade? Tem aqueles que veem uma coisa e já formam uma verdade absoluta. Mas nós podemos distinguir dois tipos de busca da verdade. O primeiro tipo é o que nasce da decepção, da incerteza e da insegurança. E, por si mesmo, exige que saiamos de tal situação readquirindo certezas. Nos decepcionamos com alguma coisa, ficamos inseguros para enfrentar aquilo de frente. Aí, quando aparece a mesma situação, queremos ter certeza do que nós vamos fazer, o que fica bastante complicado de ter uma certeza absoluta. O segundo é o que nasce da deliberação ou decisão de não aceitar as certezas e crenças estabelecidas, as certezas dos outros e as crenças estabelecidas pelos outros. A gente vê pessoas conversando hoje sobre as vacinas e cada um tem a sua argumentação. Ah, Coronavac, essa não é a melhor. A melhor é a AstraZeneca. Eu vou questionar por que é melhor. Ele vai explicar por que é melhor, porque ele recebeu uma notícia de que num é o vírus inteiro, no outro é o vírus em pedaços, num é o vírus vivo, no outro é o vírus em pedaços, mas não tem nenhum conhecimento sobre biologia. Então não tem como dizer qual é a melhor. É melhor para quem? Livre escolha ou melhor para ele? O segundo é o que nasce da deliberação ou decisão de não aceitar as certezas e crenças estabelecidas, de ir além delas e de encontrar explicações, de liberar, não aceitar as coisas de pronto, não fazer conclusões precipitadas, interpretações e significados para a realidade que nos cerca. Quantas vezes não compreendemos o que está acontecendo? Precisamos deliberar para buscar um entendimento, buscar mais informação. Esse segundo tipo é a busca da verdade na atitude filosófica, deliberação. Decisão de não aceitar as certezas e crenças estabelecidas. Porque quantas que já foram derrubadas, não é? E quantas que a gente já ouviu na vida da gente? Eu, quando garoto, escutava as pessoas falarem o ano 2000 o mundo vai acabar. E quantos estavam querendo mostrar que aquela profecia iria acontecer? E veio o ano 2000, nada aconteceu. Então, chega à conclusão assim, o mundo acaba para quem morre, não é? Mas nós estamos aqui numa caminhada, numa sociedade, ainda não sabe exatamente o porquê. Mas nós podemos fazer a nossa contribuição e dar o melhor de nós para a contribuição social, para que possa ser desenvolvida, portanto, uma maior ética para o respeito com o ser humano e com respeito com as normas sociais que nós estamos inseridos. Então, a busca da verdade na atitude filosófica é extremamente importante. Buscar as informações. A gente não é no embalo dos outros.
Há concordância quanto à ideia de que, por natureza, nós somos seres passionais, cheios de apetites, impulsos e desejos cegos, desenfreados e desmedidos, cabendo à razão, seja como inteligência no intelectualismo, seja como vontade no voluntarismo. Cabe, portanto, à razão estabelecer limites e controles para paixões e desejos. E quando essa paixão vem forte e a pulsão vem com a força muito grande, nós ficamos cegos do que poderá acontecer. Uma paixão, amor, ódio, inveja, ambição, orgulho, medo, coloca-nos à mercê de coisas e pessoas que desejamos possuir ou destruir. Podemos observar o grande número de casais que se casaram ou se juntaram, dizendo que se amavam mutuamente, na realidade era pela paixão, e que depois que passa esse período juntos, ou mesmo durante o período, um começa a ficar com raiva do outro, começa a ter ódio do outro. Porque já não está sendo mais aquela atração que era no início. Aí tem o desejo de destruir o outro. Então, interessante o que vem da paixão: amor, ódio, inveja, ambição, orgulho e medo. O racionalismo ético define a tarefa da educação moral e da conduta ética, como poderio da razão para impedirmos de perder a liberdade sob os efeitos de paixões desmedidas e incontroláveis. Para tanto, a ética racionalista distingue necessidade, desejo e vontade. Necessidade é uma coisa, desejo é outra coisa e vontade é outra coisa. A necessidade diz respeito a tudo quanto necessitamos para conservar nossa existência. Alimentação, bebida, habitação, agasalho no frio, proteção contra as intempéries, relações sexuais para a procriação, descanso para desfazer o cansaço e assim por diante. Eu penso que eu já passei para vocês a pirâmide de Maslow, né? Ele mostra claramente a pirâmide das necessidades do ser humano. À medida que ele vai se desenvolvendo, ele adquire mais conhecimento, ele então vai passando para outras etapas da pirâmide. Mas a base da pirâmide é esta, da população. Básico: alimentação, bebida, habitação, agasalho, proteção contra as intempéries, relações sexuais, descanso para fazer o serviço, futebol, diversão, praia. O desejo é a busca da fruição daquilo que é desejado. Porque o objeto do desejo dá sentido à nossa vida, determina nossos sentimentos, nossas ações. É quando tiver o Chaves, que quando fala no sanduíche de presunto, ele se derrete todo, né? É obsessivo para comer um sanduíche de presunto? Ou um churros? Nós também somos assim. Quer falar? Eu acho que era mortadela. É, e tá mortadela, mas no Chaves é presunto. Ah, é presunto? Não achei que fosse. Sanduíche de presunto, ele fica doido. E churro da Dona Florinda. Ah, sim, sim. Então, isso é desejo. Não é vontade. Vontade é outra coisa. Se como os animais nós temos necessidades, somente como humanos temos desejos.
E isso cria uma força muito grande dentro da pessoa. Por isso, muitos filósofos afirmam que a essência dos seres humanos é desejar, e que somos seres desejantes. Quando já trabalhamos isso, né, Álvaro? Bastante. E como seres desejantes, não apenas desejamos, mas, sobretudo, desejamos ser desejados. Se nós não somos desejados, nós entramos em depressão, cai a autoestima, a vontade de viver, e a gente perde o brilho. Só porque não somos desejados, ou porque somos rejeitados. O desejo é paixão. O desejo é paixão e a vontade é decisão. O desejo nasce da imaginação. Imagina e deseja. A vontade se articula à reflexão. Será que esse meu desejo é viável? O desejo não suporta o tempo, ou seja, desejar é querer a satisfação imediata e o prazer imediato. A vontade, ao contrário, realiza-se no tempo. O esforço e a ponderação trabalham com a relação entre meios e fins e aceitam a demora da satisfação, fazem um planejamento. Depois que eu já falei com vocês também sobre o SMART, né? Que é uma forma de trabalhar isto. E que temos que aplicar também no nosso trabalho de psicanalistas. A pessoa está sendo em um desejo, ela não tem ideia para onde ela vai. Ela não tem vontade, se não tem desejo. O desejo Antônio, produz a vontade, diga. então, o desejo, eu quero e quero agora. Já a satisfação seria aquela mediação, né? Eu vou conseguir para ti isso aí, mas quando der certo, quando der no jeito, quando eu conseguir. Seria uma mediação? Seria o ego? Decisão. Decisão. A Hum. decisão é avaliar as possibilidades de você alcançar o seu desejo. Então, para tomar essa decisão, como deseja paixão, mas um ego equilibrado, ele vai mensurar se esse desejo vale a pena. Desejo, paixão. Mas se ele vê que vale a pena e realmente quer alcançar, aí a vontade é decisão. Aí é um planejamento. E com isso a pessoa pode planejar para viver bem dentro de uma sociedade, dentro de uma família que ela está inserida. Mesmo com os contras que a gente está recebendo constantemente. Ficou claro? Ficou. Muito obrigado, Antônio. Tá? Que o ser humano realmente ele é um ser desejante e como ser desejante ele precisa ser desejado. Ninguém escapa disso. A psicanálise mostra que somos resultado e expressão de nossa história de vida. Natural, nós somos hoje o resultado do que nós somos ontem. Se queremos um resultado diferente pela frente, nós temos que ter um desejo de ter um resultado diferente. Então, precisamos ter um planejamento e precisamos ver o que fazer para alcançar esse desejo. Então, do que a nossa história de vida, que é marcada pela sexualidade insatisfeita, que busca satisfações imaginárias, sem jamais poder se satisfazer plenamente. Não somos autores nem senhores da nossa história. Nós somos efeitos da nossa história. Das nossas heranças genéticas, nós somos efeitos dos nossos pais, das nossas mães.
do nosso meio. Mostramos também que nossos atos são realizações inconscientes de motivações sexuais que desconhecemos e que repetimos a vida fora. Ora, é interessante que na nossa história, nós não somos autores, mas efeitos dela, as nossas relações inconscientes, desconhecemos o que repetimos vida fora. Então, vou dar um exemplo. Uma paciente que tem um filho de 27 anos, e ela me contando a vida dela, que ela trabalhou duro, eles têm uma vida confortável, uma casa muito boa, cada um tem seu carro, mas que quando ela chegava da escola, ela tinha que lavar a parede para ganhar a comida. Então, isso ficou dentro dela como algo penoso. Mas com isso ela cresceu pela dificuldade dela. Ela procurou estudar e procurou se desenvolver para se livrar daquilo. E agora ela tem um filho de 27 anos, mora na casa com ela, não trabalha, está esperando que o pai abra um negócio para ele ser o gerente. E aí a casa estava precisando de uma pintura. Então, o que eles fizeram? Você pinta e nós te pagamos. Ora, ela foi contraditória àquilo que ela passou na infância dela, que ela tinha que lavar a parede para receber um prato de comida. E agora dá todo o conforto e ainda paga por algo que ele teria que fazer para pagar o espaço que ele ocupa, porque já está adulto. Aí então começa o valor moral e o ético. E as pessoas começam a se perder. Então, nós desconhecemos e repetimos a vida fora aquilo que nos faltou e que não queremos que falta para o outro. Quando a gente conta a história da vaquinha, de jogar a vaquinha no precipício, muitos não entendem. Então, esse caso que eu acabei de contar é exatamente isso. Você jogar a vaquinha no precipício. Do ponto de vista do inconsciente, mentir, matar, roubar, seduzir, temer, ambicionar, são simplesmente amorais, pois o inconsciente desconhece valores morais. E o inconsciente ele é atemporal. O inconsciente não conhece regras, não conhece leis. O inconsciente tem instinto. Inúmeras vezes, comportamentos que a moralidade julga imorais são realizados como autodefesa do sujeito, que os emprega para defender a sua integridade psíquica ameaçada, que seja real ou fantasmagoricamente. Se são atos moralmente condenáveis, podem, porém, ser psicologicamente necessários, porque ele precisa se satisfazer internamente. E com isso cria um monte de autodefesas. A psicanálise encontra duas instâncias ou duas faces antagônicas no inconsciente. O id ou libido sexual, em busca de satisfação. E o superego, que é censura moral, interiorizada pelo sujeito, que absorve os valores da sociedade, os valores da sua família, dos seus pais, dos seus avós, os valores religiosos da escola que ele frequentou, e que aquilo passa a ser uma verdade para ele, mas ele está em conflito com isso, com esta realidade. A nossa psique, então, minha gente, é um campo de batalha inconsciente
entre desejos e censuras. O id ama o proibido, é apaixonado pelo proibido. Já o superego quer ser amado por reprimir o id. Os dois são antagônicos. Imaginando-se tanto mais amado quanto mais repressor ele for. O id desconhece fronteiras. O superego só conhece barreiras. Vencedor, o superego, é violência que destrói o indivíduo, que destrói o sujeito, que destrói a pessoa. Por isso que nós falamos na técnica de psicanálise que a análise começa com foco no ego. Como é que está esse ego? Como é que ele está submetido ao seu superego? Quais são os valores éticos, os valores morais dessa pessoa? As neuroses e psicoses são causadas tanto por um id extremamente forte, de um superego fraco, quanto por um superego extremamente forte e um id fraco. A batalha interior só pode ser decidida em nosso proveito por uma terceira instância, a consciência. A consciência é a experiência que a pessoa vai juntando, o conhecimento que ela vai adquirindo durante toda a vida, registrada lá no pré-consciente. Antônio, Oi. chega a ser um tanto, parece que desconexo até, mas algumas coisas eu estive vendo, até comentei contigo, os desejos contraditórios do id. O id Desejo, deseja coisas desejo é contraditórias. id. Pois é, mas o id é capaz de é inconsciente, logicamente, é amoral, atemporal, é ilógico, mas ele chega a ter desejos conflitantes, contraditórios, que é que sim e que é que não ao mesmo tempo. O id é conflitante com o quê? Consigo mesmo, ele tem desejos contraditórios, conflitantes. Eu não entendi. O id, por exemplo, ele quer ter uma relação, Sim. e ao mesmo tempo ele vê que aquilo lá não pode, não tem como dar certo aquilo lá. Então, eu tive lendo que o id pode ter desejos contraditórios. Por que o desejo contraditório aí? Ele quer tanto uma coisa quanto outra coisa. Sim, o id quer tudo. Pois é, quer tudo, e às vezes não tem como, Não, dentro não de uma tem. lógica, ser tudo. O id, ele não tem desejo contraditório. O id, ele é contraditório. O id é contraditório, isso aí. O id, ele é contra as regras. As próprias regras, ele Para não ele, conhece para ele limites tudo nem pode. conhecimentos. Para ele tudo pode. Para o id não tem o impossível. Para o id tudo pode. Pode as drogas, pode o álcool, pode ter várias mulheres, as mulheres também podem ter vários homens, pode comer tudo o que quiser, pode dar chapéu nos outros, pode roubar, pode matar. Isso é o id. O id ama o proibido. Mas se ele deseja uma coisa e ele não consegue, vê que não consegue, não é o id que decidiu que não consegue. É o superego. Aí é o superego junto com a consciência. Ficou claro? Sim, 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 sim. Então, o id desconhece fronteiras. O id, ele acredita que ele pode voar. Quando o cara perdeu o superego dele, ele está no nível de loucura, ele está esquizofrênico, algo assim, ele acredita que ele pode voar. Ele chega aqui na janela do edifício e olha que bonito, eu vou voar por aí, ele pula daqui, ele quer voar. É o id.
O id não mede consequências. Ficou claro? Sim. Aí um superego vencedor é violência que destrói o sujeito. Porque o sujeito ele é o ego, que está sendo estimulado pelo id, exigido pelo id constantemente. Daí, neuroses e psicoses são causadas tanto por um id extremamente forte e um superego fraco, quanto por um superego extremamente forte e um id fraco. E a pessoa se desequilibra, o ser humano se desequilibra, o sujeito se desequilibra. A batalha interior só pode ser decidida, em nosso proveito, por uma terceira instância, que é a consciência. Mas quando o id é muito forte, ele passa rapidinho por essa consciência e vai para fora. Aí o ego executa o desejo que veio do inconsciente. Por exemplo, Antônio, é o que eu estava lendo, falava alguma coisa assim, ó. O sujeito ama demais aquela mulher. Ele quer casar com ela. É desejo. E, ao mesmo tempo, ele quer a liberdade. Ele quer tudo. Sim, ele quer São tudo. desejos conflitantes. É. Ele quer Aí casar, então quer está o dormir com ego. aquela mulher, ele quer transar com aquela mulher, mas ele não quer tirar a sua liberdade de sair, ir para o boteco, ir para a putaria, e Sim. jogar o seu futebol. Aí enlouquece o ego, porque ele quer tudo. Sim, ele quer tudo. Mas é o id que está fazendo isso. Sim, sim, sim. Totalmente. Então, um ego fortalecido, ele tem a parte da razão. E ele administra isso. Mas a pulsão do id é muito forte, se ele não se cuida. Aí diz assim, que o sujeito ama demais aquela mulher. Ele não ama. Ele tem paixão por ela. Porque se ele amasse, ele não faria nada que pudesse deixar ela abalada, triste. Isso não é amor. É paixão, que vem do id. Já o amor é da consciência. Também gera sentimento, um sentimento de amor. É o amor incondicional. Que eu te amo do jeito que você é, e seja onde for. Ficou claro? Muito claro, muito obrigado. Então, essa batalha interior só pode ser decidida em nosso prefeito, em nosso proveito, por esta instância, que é a consciência. E a consciência, ela registra vivências, registra conhecimentos. O id não tem conhecimento. O id é muito criativo, nós vamos aproveitar o nosso id. As pessoas têm que ser estimuladas a usar o id delas para se liberar. Mas quando elas são muito reprimidas, elas não conseguem liberar o id delas, as capacidades internas. Descobrir a existência do inconsciente não significa esquecer a consciência e abandoná-la como algo ilusório ou inútil. Pelo contrário, a psicanálise não é somente uma teoria sobre o ser humano, mas é, antes de tudo, uma terapia para auxiliar o sujeito ao autoconhecimento e para conseguir que não seja um joguete das forças inconscientes do id e do superego. O que a psicanálise propõe é uma nova moral sexual que harmonize, tanto quanto for possível, os desejos inconscientes, as formas de satisfazê-los e a vida social. Essa moral, evidentemente, só pode ser realizada pela consciência e pela vontade livre, porque a consciência tem conhecimento e tem vontade.
De sorte que a psicanálise procura fortalecê-la como instâncias moderadoras do id e do superego, consciência. Infiltrar situações, não tomar atitudes e pensar como vai transformar uma situação conflitante a seu favor. Mas o id não quer nem saber. O id ele quer que seja conflitante. Ele quer partir para a briga. A razão é que vai fazer com que ele tenha a administração sobre as funções do id e sobre as demandas do superego. A tentação mais óbvia é recolocar a moral sobre fundamentos religiosos. O cristianismo tradicional está sempre disponível, mas não foram alternativas pós-modernas, que vão desde os fundamentalistas evangélicos ou carismáticos até o esoterismo. E como é difícil a pessoa ela poder cortar essas âncoras. Quando a tradição religiosa não basta, há receitas ecléticas. Aí vem um pouco de Jung, que é a psicanálise junguiana, algum de Hermann Hesse, Reiki, em pequenas doses, muita meditação no interior de pirâmides de cristal, entra no trabalho de tarô, um livro de Paulo Coelho. Isso disse Sérgio Paulo Rouanet. E comum de encontrar as pessoas que estão com tanta busca, que usam vários caminhos, e quando chegam na psicanálise, elas se assustam. Ou ainda ficam muito alienadas ao que praticavam antes. Diante de pessoas e coisas, nós temos nossos valores. Nós estamos constantemente fazendo juízos de valor. Fazemos juízo das pessoas. Juízo das coisas. Esta caneta é ruim. Esta moça é atraente. Este vaso pode não ser bonito, mas ser presente de alguém que eu estimo bastante, mas eu acho ele horroroso. Mas muito cuidado para não quebrar isso. Gosto tanto de dia chuvoso, quando não preciso sair de casa. E também chega a conclusões com os valores. Acha que o João agiu mal, não ajudando você? Isso significa que fazemos juízo de realidade, dizendo que esta caneta, esta moça, este vaso, existem, mas também emitimos juízo de valor quando o mesmo conteúdo mobiliza a nossa atração ou repulsa. Quantas vezes, levado por algum impulso incontrolável ou por alguma emoção forte, medo, orgulho, ambição, vaidade, covardia, fazemos alguma coisa que depois nós sentimos vergonha, remorso, culpa. Gostaríamos de voltar atrás no tempo e agir de modo diferente. Esses sentimentos também exprimem nosso senso de moral. É comum, quando tem reunião de grupos, quando estamos em aula, principalmente em aula, eu trabalho muito isso, alunas ou alunos que querem fazer uma colocação e já vem com a palavra na frente.
Me desculpa se eu estiver errado. Ele já tem de cor uma sensação de culpa. Já está pedindo desculpa antecipadamente. Está pedindo desculpa porque não sabe, mas ele quer questionar. Porque ainda tem medo de fazer uma pergunta para alguém. Quando, na realidade, quer fazer uma pergunta, faça a sua pergunta, faça a sua colocação, coloca o que é que você entendeu. E aí entra para debate, deliberação. Aí, quando isso fica, que a gente fica com vergonha, remorso, culpa, gostaríamos de voltar atrás no tempo e agir de modo diferente, mas não tem como voltar atrás. Esses sentimentos exprimem nosso senso de moral. Porque fugimos da moral, desrespeitamos a moral, fomos amorais. Em muitas ocasiões, ficamos contentes e emocionados diante de uma pessoa cujas palavras e ações manifestam honestidade, honradez, espírito de justiça, altruísmo, mesmo quando tudo isso lhe custa sacrifícios. Sentimos que há grandeza e dignidade nessa pessoa. Temos admiração por ela e desejamos imitá-la. Tais sentimentos de admiração também exprimem nosso senso de moral. É interessante, nós admiramos pessoas que têm essa capacidade, ações corretas, honestidade, espírito de justiça, altruísmo, se desprende das coisas, mesmo a seu próprio sacrifício. E aí admiramos a grandeza e dignidade que ela tem. E queremos imitá-la. Mas essa imitação é porque estamos também com uma censura do nosso senso moral. Não raras vezes somos tomados pelo horror diante da violência. Esta aí é uma foto da chacina de Candelária, de muitos anos atrás. Chacina de seres humanos e animais, linchamentos, assassinatos brutais, estupros, genocídio, tortura e suplícios. Com frequência, ficamos indignados ao saber que o inocente foi injustamente acusado e condenado, enquanto o verdadeiro culpado permanece impune. E ficamos indignados com pessoas que foram condenadas com provas e que estão em liberdade. Vamos um exemplo. Um pai de família desempregado, com vários filhos pequenos, com a esposa doente, recebe uma oferta de emprego, mas que exige que seja desonesto e cometa irregularidades que beneficiem seu patrão. Sabe que o trabalho lhe permitirá sustentar os filhos e pagar o tratamento da esposa. Vamos analisar? Pode ele aceitar o emprego, mesmo sabendo o que será exigido dele? Ou deve recusá-lo e ver os filhos com fome e a mulher morrendo? São circunstâncias, não? O que fazer com isto? Alguém quer falar alguma coisa? O nome disso é chamado de justo meio. É o dilema, um Sim. dilema terrível, Sim. onde vai ponderar o meio necessário para aquela
para promover aquilo, porque tu pode ser, no direito, pode ser responsabilizado por ação ou omissão. Uhum. Você pode, se você acionar o gatilho, você pode ser punido. E se vê que alguém vai acionar o gatilho e não fizer nada, também pode ser punido. Alguém quer se suicidar, tu não evitou, tu pode ser. A teoria diz, você pode ser punido por isso. E quando você cumpre ordens de alguma coisa que é fora da Legal? lei, você cumpre ordem para fazer aquilo, ora, você é conivente, você foi executor, Exatamente. aí da cadeia, né? Autor e mandante respondem solidariamente. O sujeito que manda alguém matar e o que matou é a mesma pena. Uhum. Um outro caso. Um rapaz namora há muito tempo uma moça de quem ele gosta e é por ela correspondido. Conhece uma outra. Apaixonam-se perdidamente e é correspondido. Ama duas mulheres e ambas a amam. O amam. Interessante, né? Mas aí logo ele entra num conflito. E isso perturba tanto que ele perde a direção da sua vida profissional, de tomar decisões, porque está constantemente em conflito. Pode ter dois amores simultâneos ou estará traindo a ambas e a si mesmo? Deve magoar uma delas e a si mesmo, rompendo com uma para ficar com a outra? O amor exige uma única pessoa amada ou pode ser múltiplo? Que sentirão as duas mulheres se ele lhes contar o que se passa? Ou deverá mentir para ambas? O que fazer, minha gente? Se enquanto estar atormentado pela indecisão, um amigo vê, ora com uma das mulheres, ora com a outra. E conhecendo uma delas, deverá esse amigo contar a ela o que ele viu? Em nome da amizade, deve falar ou se calar? Então, situações como essas, mais dramáticas ou menos dramáticas, surgem sempre em nossas vidas. Nossas dúvidas quanto à decisão a tomar não se manifestam no nosso senso moral, mas também põem à prova a nossa consciência moral, pois exigem que decidamos o que fazer, que possamos justificar para nós mesmos e para outros as razões de nossas decisões e que assumamos todas as consequências delas, porque somos responsáveis por nossas opções. Então, quando a pessoa entra falando alguma coisa e primeiro vem com justificações, por que ela está apresentando a justificação? Algum problema interno? Sim, um problema de razão. Se está justificando uma determinada atitude antes de apresentar, de falar da atitude que teve. Então, pode-se dizer assim, que quando entra com justificações, é porque fez algo dúbio, está em dúvida do que fez, e quer justificar para dizer que fez certo. Em análise, tudo isso nós vamos interpretar, vendo a questão ética e moral de cada um. O campo ético é, portanto, constituído por dois polos internamente relacionados. O agente ou sujeito moral e os valores morais ou virtudes éticas. Do ponto de vista do agente moral,
A ética faz uma exigência essencial. Qual seja a diferença entre passividade e atividade? É proibido fumar. E aí a pessoa é fumante, ele tem aquela vontade imensa de fumar, ele vai arranjar um jeitinho de fumar escondido para ninguém ver. É proibido estacionar nesta vaga. Mas ele está com pressa, ele encontra justificativas por que ele vai deixar o carro dele ali. E aí, quebra a moral, quebra a regra, quebra a ética. E passivo é aquele que se deixa governar e arrastar por seus impulsos, inclinações e paixões, pelas circunstâncias, pela boa ou má sorte, pela opinião alheia, pelo medo dos outros, pela vontade de um outro, não exercendo a sua própria consciência, a sua vontade, a sua liberdade e responsabilidade. É uma pessoa passiva, ela é prisioneira, que está sendo governada e sendo arrastada por seus impulsos, inclinações e paixões, mas pensando na boa sorte, na opinião alheia, no medo dos outros, como aconteceu o caso dessa moça advogada, medo do pai, medo da crítica do pai, da cobrança. Se examinarmos as diferentes concepções da verdade, notaremos que algumas exigências fundamentais são conservadas em todas elas e constituem o campo da busca do verdadeiro. E que é o campo da busca do verdadeiro? Compreender as causas da diferença do parecer e o ser das coisas ou dos erros. Compreender as causas da existência e das formas de viver dos seres, em geral. Compreender os princípios necessários e universais do conhecimento racional. Compreender as causas e os princípios da transformação dos próprios conhecimentos. Separar preconceitos e hábitos do senso comum e a atitude crítica do conhecimento. A verdade é, ao mesmo tempo, frágil e poderosa. Frágil porque os poderes estabelecidos podem destruí-la, assim como mudanças teóricas podem substituí-las por outra. Poderosa porque a exigência do verdadeiro é o que dá sentido à existência humana. Então, as dúvidas. Nós temos muitas dúvidas. O ativo, o virtuoso, é aquele que controla interiormente os seus impulsos, as suas inclinações e as suas paixões. Discute consigo mesmo e com os outros o sentido dos valores e dos fins estabelecidos. Indaga se devem ou como devem ser respeitados ou transgredidos por outros valores e fins superiores aos existentes. Avalia sua capacidade para dar a si mesmo as regras de conduta, consulta sua razão e sua vontade antes de agir. Então, esse não é passivo, ele é ativo. Ele tem virtudes, ele é virtuoso, porque ele pondera todas as coisas, mensura todas as coisas. Tem consideração pelos outros sem se subordinar, nem se submeter cegamente a eles. Responde pelo que faz, julga suas próprias intenções, recusa violência contra si,
e contra outros. Numa palavra só, o ativo, virtuoso, ele é autônomo, ele é independente. Não age por influência de outros. E nem com medo do julgamento dos outros. Ele é firme. Ele é uma rocha. Para fazer o bem e ser feliz, basta conhecer a própria natureza. A sabedoria é a primeira das ciências, necessária a todas as coisas. Esta ciência do homem, sendo una, compreende tanto o que diz respeito à conduta individual, quanto ao que tange aos negócios públicos, aos seus relacionamentos comerciais, de uma forma geral, tanto com amigos como com desconhecidos. Então, na ética filosofia moral, toda cultura e toda sociedade institui uma moral. São valores concernentes ao bem e ao mal. A eterna luta do bem e o mal, né? Do mocinho e bandido. Ao permitido e ao proibido. E a conduta correta vale para todos os seus membros. Culturas e sociedades fortemente hierarquizadas e com diferenças de castas ou de classes muito profundas, pode até mesmo possuir várias morais, cada uma delas referida aos valores de uma casta ou de uma classe social. Aqui é interessante, eu vou sugerir a vocês um filme, que é um filme longo pra caramba, mas é muito bom e que mostra muito bem esse aspecto das castas, das culturas, das diferenças sociais dentro de uma mesma cultura, de um mesmo país. Tigre Branco. Alguém já assistiu? Já assisti. Fantástico, né, Álvaro? Maravilhoso. Então, ali tem uma lição de ética e moral enorme, São de desejo e vontade. até mesmo de protelar o desejo. Sim. Bem isso aí. Então, o Tigre Branco. Vale a pena assistir, viu, Sol, Cecília? Você vai encontrar talvez no Netflix. Netflix que assisti. Nossos sentimentos, nossas condutas, nossas ações, nossos comportamentos são modelados pelas condições em que nós vivemos. Família, classe, grupo social, escola, religião, trabalho, ambiente de trabalho, circunstâncias políticas. Somos formados pelos costumes de nossa sociedade, que nos educa para respeitarmos e reproduzirmos os valores propostos por ela como bons e, portanto, como obrigações e deveres. Valores e deveres parecem existir por si e em si mesmos, parecem ser naturais e intemporais, fatos ou dados com os quais nos relacionamos desde o nosso nascimento. Aliás, desde o nosso período de desenvolvimento no útero da mãe. Somos recompensados quando seguimos e punidos quando nós transgredimos. Os valores, porque são anteriores ao nosso nascimento e formam o tecido da sociedade em que nós vivemos, são considerados inquestionáveis e quase sagrados. As religiões tendem a mostrá-los como tendo sido ordenados pelos deuses
na origem dos tempos. Ora, a palavra costume se diz em grego ethos, donde ética, em latim, mores, donde moral. Em outras palavras, ética e moral se refere ao conjunto de costumes tradicionais de uma sociedade e que, como tais, são considerados valores e obrigações para a conduta de seus membros. Sócrates indagava o que eram e de onde vinham, o que valiam tais costumes. Sócrates foi um grande questionador, né? Mas essa dificuldade que deve ter passado naquela sociedade, naquela época. Então, por natureza, os seres humanos aspiram ao bem e à felicidade, que só podem ser alcançados pela conduta virtuosa. Por isso, nós começamos no primeiro módulo, que fizesse um trabalho sobre felicidade, quando nós apresentamos a primeira tópica de Freud, para entender que a felicidade ela é um momento. Se nós estamos em harmonia, a nossa vida está harmônica, nós estamos bem. Mas a felicidade é algum acontecimento novo que te dá aquele prazer imenso, isso é felicidade. Aquele que constitui a família, tem a sua família em harmonia, ele está em harmonia. Mas às vezes se sente infeliz, ou pode sentir uma felicidade muito grande quando algo diferente acontece. Já a virtude, ser virtuoso, é uma força do caráter, que consiste na consciência do bem e na conduta definida pela vontade e guiada pela razão. Pois cabe a esta última o controle sobre instintos e impulsos irracionais, descontrolados, que existem na natureza de todo ser humano. Bastante interessante assistir um filme chamado Caráter, com K, um filme alemão. E a gente vê realmente como que essa herança ela é tão forte e como que esta virtude, força do caráter, transforma a vida da pessoa. A conduta ética é aquela na qual o agente sabe o que está e o que não está em seu poder realizar. É uma conduta ética. Referindo-se, portanto, ao que é possível e desejável para o ser humano. Saber o que está em nosso poder significa, principalmente, não se deixar arrastar pelas circunstâncias, nem pelos instintos, nem por uma vontade alheia, mas afirmar nossa independência e nossa capacidade de autodeterminação. Aí o caráter precisa ser um caráter firme, forte, virtuoso. O sujeito ético-moral não se submete aos acessos da sorte, à vontade e nem aos desejos de um ou de outro. Nem ao desejo dos seus pais, desejo da sua mãe, que quiseram colocar em nós coisas que não são nossas. Meu maior sonho é que você seja isso. Mas não é o sonho dele. Então, esse desejo um do outro, a tirania das paixões, mas obedece apenas à sua consciência, que conhece o bem e as virtudes, a sua vontade racional, que conhece os meios adequados para chegar aos seus fins morais. A busca do bem e da felicidade são a essência da vida ética. Os objetivos éticos
da psicanálise serão sempre tornar o inconsciente consciente e buscar a verdade, tão somente a verdade e nada mais do que a verdade. Mas, para isso, o psicanalista precisa desenvolver o que é a verdade. Não a verdade sua, mas a verdade da pessoa. A ética psicanalítica não copia outras éticas. Pelo fato da psicanálise ter uma visão do homem diferenciada de todas as outras ciências, ter objetivos diferentes e empregar meios ou metodologias igualmente diversas das demais ciências do que concerne à abordagem humana. O psicanalista sempre se portará favoravelmente quanto aos colegas de profissão, mesmo de outras sociedades. No caso do psicanalista, não poder falar bem de um colega, cale-se. Costumo dizer assim, se eu não tenho nada agradável para dizer, boca fechada. Se o que eu vou falar vai ser útil, vai ser benéfico para alguém, ou não? Se não, boca fechada, para que eu vou falar? O psicanalista nunca desacreditará ao médico, valorizando sempre o seu trabalho, não tendo, contudo, que aceitar os seus diagnósticos equivocados, quando for o caso. E a gente percebe que tem diagnósticos equivocados. A gente vê diagnóstico equivocado de psiquiatras, vê diagnóstico equivocado de psicólogos. À medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente começa a fazer essas identificações. Mas não vamos desacreditar da capacidade deles, valorizando sempre o trabalho deles. E, se possível, fazer parceria com eles. O psicanalista, sempre que necessário, ou se lhe oferecer oportunidade, deverá esclarecer que a sua profissão não é o mesmo que psicologia ou medicina. Contudo, não desvalorize perante a psicanálise. Simplesmente seja psicanalista. Não tem por que desvalorizar uma profissão paralela. O psicanalista não polemizará, em nenhuma hipótese, não criar polêmicas, com clérigos e afins. Quando o paciente apresentar patologia diversa da que trata a psicanálise, o psicanalista encaminhará o paciente, preferencialmente, a um profissional já de confiança do paciente, ou que ele já conheça, mas se não conhece nenhum, se você conhece algum, você faz uma indicação. Se não conhece nenhum, solicita que ele procure para encontrar alguém para ele se tratar. Psicanálise e justiça. Diante das autoridades judiciais e policiais, não devemos nos apresentar para testemunhar contra pacientes atuais ou antigos. Nunca fornecer anotações que tenha sobre o paciente. Em caso de colaborar com a justiça ou com a polícia para beneficiar ao paciente, de acordo com o já estabelecido nesse conceito de ética, que o faça verbalmente, nunca nada escrito. Vocês, na prática da psicanálise, vão ter ocasiões em que pacientes vão pedir um atestado. O único atestado que nós podemos emitir é atestar que ele fez sessão de análise, sessão de psicanálise, tão somente. Atestar alguma coisa para o benefício dele. Uma ocasião, uma senhora veio fazer terapia comigo, uma estudante de
fonoaudiologia, e ela trabalhava numa escola e detestava aquela escola, então ela queria juntar atestados para ela entrar no INSS. Horas aí. Então, cadê a moral? Falcatruas para provar que ela poderia se aposentar, que precisava ser aposentada. Simplesmente não tem atestado. O único atestado que eu posso dar é que você já fez tantas sessões de psicanálise. Tão somente isso. Meu parecer, jamais. Nós conhecemos os pareceres, conhecemos o diagnóstico, conhecemos o DSM-4, DSM-5, conhecemos a CID-10, as normas com que a gente faz uma classificação. Jamais nós vamos utilizar aquilo. Não é ético da nossa parte. Nunca se pronuncie sobre crimes e fatos sociais graves como cidadão comum, sendo necessário a eles se refira na ótica psicanalítica. E as pessoas começam a querer tirar conclusões, dizendo ele fez isso por causa disso, ele fez isso por causa daquilo. E o psicanalista só vai dizer assim, eu não sei. Porque não sabe qual motivo, razão ou causa que levou a pessoa a fazer aquele ato. E, de fato, não sabe. Então, não tem parecer. Nunca exerça julgamento de pessoas que a gente vem praticando desde o começo do curso. Sem julgamento. Isso é muito importante quando nós entramos numa sessão de análise, deixar bem claro para a pessoa que não tem julgamento. Não fazer julgamentos, nem de fatos, de fenômenos, especialmente em público ou pela imprensa. E não fazer isso em consultório. Vão nos pedir opinião sobre determinada situação, nós temos que devolver a pergunta para ele. O que significa para você? O que você pensa sobre isso? Alguns até perguntam, qual a sua religião? Eu devolvo, e a sua, qual é? Ele insiste, de origem eu sou católico, mas aqui na sessão da análise não tem religião. É a sua que prevalece. A questão de honorários. É importante entender isso, porque uma grande dificuldade que os recém-formados têm é em cobrar, em colocar seu preço e cobrar da pessoa. Então, se a respeito dos honorários, cobrar o que seja compatível com a condição socioeconômica do paciente. Em nenhuma hipótese, minha gente, para qualquer paciente gratuitamente. O psicanalista não pode perdoar dívidas do paciente. Ele ficou devendo, ele ficou devendo. Se ele volta mais tarde, aquela dívida está pendente. Nós não ficamos cobrando, mas ele sabe que ele deve. Não usar constrangimento de cheque pré-datado por sessões futuras. Se me dá um cheque pré-datado para tanto. Cobrar as sessões por períodos mensais, um pacote de 4 sessões. Estabelecido no contrato analítico verbal, nada escrito. Fio do bigode. Não demonstrar preocupação com a questão dos honorários. Além da estabelecida no contrato analítico, você vai marcar na anamnese dele. Você coloca seu preço, tem liberdade para isso. Não é amoral e é muito ético. Cabe ao psicanalista propor o preço por sessão ou aceitar uma contraproposta vinda do paciente ou não aceitar. Nunca quando em níveis ridículos, abaixo do mínimo razoável. Interessante. Eu tenho um aluno de uma outra turma, e lógico que eu não vou citar o que é, o que ele faz, mas ele veio conversar comigo que ele quer voltar a fazer análise
mas que um outro aluno formado comigo tantos anos atrás faz para ele por um determinado valor. E se eu faria o mesmo preço? E, caramba, hein? Um religioso fazendo isso. Ele não é ético. Mas ele está aprendendo, né? Simplesmente disse: se o fulano te faz por esse preço, é uma decisão dele, livre-arbítrio dele. Meu preço é esse. Simplesmente vai fazer com o outro. Mas tem muito que aprender um cara desse, né? Formando em psicanálise. Juramento do psicanalista. Eu vou ler aqui, vocês têm lá na apostila, o juramento, ele é longo, ele tem muito mais conteúdo. Eu fiz aqui um resumo. Vocês conseguem ler aí? Dá para ler? Dá. Podemos ler juntos? Juntos. Pode ser? Pode ser, Sol? Então vamos lá. Juro perante todos os poderes do homem. Vamos? E acima de tudo, Acima de tudo, perante minha própria consciência, perante minha própria consciência, fazer dos ensinamentos básicos da psicanálise fazer os ensinamentos de base da psicanálise, uma chama sempre viva, uma chama sempre viva, que iluminará perenemente que iluminará perenemente os caminhos que devo percorrer os caminhos que devo percorrer, em busca da verdade, da verdade, do direito do direito, e da fé para com nossos semelhantes. nossa, Jamais permitirei jamais permitirei que os poderes que me foram conferidos que os poderes me foram conferidos através do conhecimento do psiquismo humano, que até agora adquiri, que agora adquiri, sirvam para criar privilégios sirvam para criar privilégios, ou manter o poder de uma minoria ou não ter o poder de uma minoria, em detrimento da coletividade. em detrimento da coletividade, E mesmo assim, e mesmo assim, farei o possível para que esta, farei o possível para que esta, em seu poder avassalador, em seu poder avassalador, não transforme os seres humanos não transforme os seres humanos em apenas mais uma unidade de força. em apenas mais uma unidade de força. Respeitar que tudo é 100% humano. Respeitar que tudo é 100% humano. Uhum. Legal. Com esse juramento que vocês estão participando agora também nessa leitura, aqueles que estão em dia com as obrigações para a continuidade do curso, irão receber uma habilitação provisória para começar a trabalhar paciente piloto. Chegou naquele momento. Agora, buscar paciente piloto. Próximo encontro, 15 e 16 de março, psicopatologias. O trabalho para nota, artigo de 3 a 5 páginas sobre ética psicanalítica. Parabéns para vocês que chegaram até aqui. Eu sei que é uma jornada árdua. Muito esforço, muita dedicação, muita leitura. E também vencendo muito do seu interior para adquirir esse conhecimento. Tenho certeza que o conhecimento que vocês têm aqui até agora, outras pessoas não têm, somente psicanalista tem.
E vocês já estão aptos, portanto, a começar a fazer um trabalho com outras pessoas utilizando a psicanálise. Alguma dúvida? Vou retirar os slides. Sim. Quer falar? Alguma pergunta? Fala, Cecília. E agora, Cecília? Eu tava rindo porque o Álvaro abriu um sorrisão ali. Oh, tão habilitados, que beleza, que satisfação. Paciente piloto, Estão nossa. habilitados, sim, para começar a trabalhar paciente piloto. É uma nova etapa que nós vamos seguir e sabem que precisam fazer 36 sessões de paciente piloto e 18 sessões de supervisão. Com isso, vai adquirindo a prática e a confiança necessária para desenvolver esse trabalho maravilhoso que é a psicanálise. Sem dúvida, sem medo. Ok? Algum comentário? Que silêncio. E agora? Caminhada do monge. Dá o primeiro passo para começar a fazer. Você já faz atendimento, não é só com a psicologia? Não, eu parei tudo. Ah, é? Eu Eu não sabia. fui finalizando, eu entreguei a minha sala agora em janeiro, porque eu vi que não estava dando para fazer transição. Ou é uma coisa ou é outra. Tá, Então, eu encerrei para começar a psicanálise. Então, eu vou começar do zero. tá. Aí, se for feita aí uma leitura de microexpressões, vai notar-se minha preocupação, meu desespero Chegou a hora, né? e tudo mais. Chegou a hora. É muito interessante nesse momento, você que já tem a prática de consultório, mas a Cecília ainda não, né, Cecília? Ainda não tem. Você começar a desenvolver isso com pessoas do seu relacionamento. Pode ser na sua casa, pode ser na casa da pessoa, desde que tenha um ambiente que dê privacidade. O negócio não é nem isso, porque eu também fazia atendimento em casa, né? Na casa da pessoa. Sim. É a diferença, você falar, eu faço atendimento psicológico, eu sou psicanalista. Uhum. Eles ainda não têm confiança, né? Sim. Peraí, o psicólogo é melhor que um psicanalista, porque trata doenças, né? Transtornos, traumas, e aí Sim. vai. E eles acreditam que a grande maioria dos seus problemas está envolto de algum transtorno, trauma. E é realmente, né? A gente busca a infância, está tudo ali. Mas ainda não tem esse conhecimento da psicanálise ainda, de saber que a gente também pode fazer, né, essa melhora, esse autoconhecimento. Só que não deixa de ser diferente. A psicanálise ela é mais dolorida, porque eles fazem sozinhos, nós somos só guias. A psicologia não, a Sim. psicologia ela é muito de pegar na mão e levar, né? Uhum. Então fica mais cômodo ao paciente isso. E a psicanálise não vai na mão, não. Não, não vai, né? Não é segurar na mão, não. É fazer com que a pessoa adquira o equilíbrio dela para que ela possa caminhar. Sim, A psicanálise caminha atrás da pessoa.
Uhum. E eu cheguei a ouvir isso de paciente. Foi aonde que me deu o estalo, falei assim, não vai dar. Eu vou ter que usar somente um nome e esquecer o outro. Ficar só servindo de experiência e conhecimento. Sim. Mas não vou poder mais usar, porque realmente existe essa confusão e de falar, não, mas você não é psicólogo, então você pode me ajudar com isso e com isso. Bom, sou, mas não é isso que eu quero fazer mais. E Psicólogo fica dá caçando. parecer, né? O psicólogo faz testes. O psicanalista não Sim, dá parecer, ele não faz testes. sim. E aí tem as doenças, né? Doenças tipo os transtornos, Sim. autismo, síndrome de Down, Asperger, entre outras, né? Nesse patamar que está tendo muito entre crianças e adultos também. Então, eles preferem psicólogo do que psicanalista, porque está tendo muita procura por isso. E eu nunca gostei de mexer com doenças relacionadas à mente, né, no sentido biológico, né? Aquele que é estrutural, né? Sim, eu gosto das Não é nosso doenças campo. É. comportamentais e não de fundo biológico. Então, fazia, mas não gostava. Então, assim, é melhor desligar, achei melhor desligar 100% e começar do Uhum. zero, que eu achei que vai ser mais, assim, no meu pensamento vai ser mais fácil. Pelo menos aqui em Goiânia, com certeza será mais tranquilo, separado. E, tipo, nem citar que um dia eu fui psicóloga na vida. Não existia. Caramba! Porque senão ainda vão casar, ainda vão falar alguma coisa. Caramba! Não tem jeito. A decisão sua? Sim. Sim, ou é 880, não teve meio termo, né? Eu tentei meiar, mas não funcionou. Começar do zero é difícil, né? Mas como Sim. é que dizem, né? Eu falava para paciente que não, tudo bem, persistência é só coisa de quem tem sucesso na vida, não preocupa não. Você não quer ter sucesso, você não vai ser persistente, então não importa a questão. Então A eu vou caminhada do tentar. monge Sim, é o primeiro passo. é. E assim vai. Aí você vai adquirindo a prática, vai desenvolvendo, as coisas vão acontecendo. E não tenha receio também, Cecília, de começar a fazer, porque você não precisa estar comprometido a dar uma resposta. Vamos lá na primeira aula. Eu tava falando disso com uma amiga minha essa semana, que uns tempos atrás eu achava, meu Deus, quando isso aconteceu, eu não vou dar conta, mas aí agora eu acho legal, eu acho que, né, não tô me sentindo mais desse jeito. Então, é você adquirir a confiança que você sabe o que os outros não É, sabem. exato. Você sabe ouvir. Eu ia Sim, falar isso agora. Se tem uma coisa que a Cecília sabe fazer é ouvir, né? Isso. Então, é você, verdade. então você não vai ter problemas. Vai ser ótimo, tá bom? Se você quer vir também a praticar psicanálise, se não quiser também, você continua com o curso e não faz paciente piloto. Aí é com você. Aí você não vai praticar psicanálise. Você veio para buscar só para o seu próprio desenvolvimento, é sua escolha. É a escolha de cada um. Sim. Mas aí o paciente piloto que a gente vai fazer o relatório dele, como que é? Relatório como? A gente vai ser sem supervisão, daí depois vai ter supervisão. É, a supervisão de paciente piloto, Cecília,
Você vai trabalhar o paciente e você sentir dificuldade, você vai solicitar a supervisão. E aí você vai contar como foi, o que está acontecendo com você, Entendi. tá? O supervisor ele vai estar ali para te apoiar, para você sentir firmeza naquilo que você está fazendo. Estimular que você siga em frente. Esse é o trabalho da supervisão. Supervisão não vai dizer para você, está errado. Errou! Não é. É a experiência que nós vamos aprendendo, nos acumulando. É, Né? com certeza. Ok? Ok. Alguém mais? Silêncio, então, podemos fechar. Aquele abraço, bom carnaval Verdade, carnaval, e muita gente. saúde. Um beijo para vocês. Beijo, boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Até a próxima. Vou encerrar, tudo bem? Está na gravação.